Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Elisângela está de volta. Meninas, eu vou começar a nossa aula, mas eu falo, tem que compartilhar as coisas, porque eu sei que vai servir de ajuda para vocês no futuro, né? Porque todas aqui vão terminar o ano magras, tá? Eu já estou profetizando sobre a vida de vocês. Mas eu fui no mercado, e aí encontrei uma moça que quando eu fazia boxe com ela, eu tava lá com os meus 20 quilos a mais, né? E aí ela me encontrou, ela falou assim, Clau, como você tá bonita? Aí eu falei, obrigada, né? E ela começou a conversar comigo, e você via a felicidade da pessoa, e me ver daquele jeito, né? De me ver magra. Ela tava, apesar dela ser gordinha, ela tava feliz em me ver. Em momento algum ela perguntou sobre que dieta eu fiz, qualquer coisa. Não, ela tava realmente feliz por me ver, daquele jeito. E aí depois eu fui, acabei indo pra casa da minha mãe. Peguei o Uber errado, fui pra casa da minha mãe, em vez de vir pra minha casa. Aí fiquei lá esperando meu marido. E aí lá, chegou uma vizinha da minha mãe. Aí na hora que ela me viu, ela perguntou pra minha mãe se era a neta da minha mãe. A minha mãe falou, é minha filha, não é minha neta. Ela é aquela menina que era gordinha? A minha mãe falou, é ela mesmo. Aí ela começou, gente, ela não olhava na minha cara. E ela começou, nossa, mas ela tá bonita, né? Mas você tomou remédio, né? E começou. Ao mesmo tempo que ela elogiava, ela procurava um defeito para ver, para justificar o fato dela estar gordinha, para como que diz? Desmoralizar o meu resultado. Mais ou menos assim, entendeu? Então você vê a diferença de uma pessoa que tá te elogiando porque realmente ela tá feliz em te ver, e da outra que tá te elogiando, mas ao mesmo tempo tá te procurando um defeito em você. Entendeu? Então vocês vão passar por isso quando vocês chegarem aí no corpo magro, vocês vão passar por esse tipo de pessoas. E às vezes a pessoa tem aquelas que chegam criticando mesmo, que aí já vem detonando você, mas tem aquelas que chegam desse jeito, elogiando, mas procurando algo em você para falar assim: olha, não, esse resultado que você teve não foi, você não mereceu, não, porque você usou remédio, porque você fez uma cirurgia, porque ela vai tentar buscar alguma coisa para justificar. Então fica aí a lição para vocês entenderem, tá? A pessoa que realmente está feliz com o que você conquistou, ela nem te pergunta. No máximo, ela pergunta, você fez academia, alguma coisa assim, mas ela demonstra essa felicidade por você ter tido resultado, mesmo que ela não tenha tido resultado. Tá bom? Só quis compartilhar com vocês porque foi muito engraçado. Aí eu contei pro meu marido falou: essa mulher sempre foi invejosa. Falei assim, eu percebi na hora, pelo que ela estava fazendo. Mas vamos lá, vamos falar sobre obesidade emocional hoje? Por que só fazer treino e dieta não adianta para me emagrecer? Porque se eu como minhas emoções, o treino não vai mudar, vai mudar ali algumas coisas, que hoje a gente sabe que a atividade física altera nosso estado emocional também, né? Depende da intenção que você coloca na atividade física. Então, se a atividade física para mim for um fardo, a minha intenção sempre vai ser negativa. Agora, se a atividade física para mim eu colocar uma intenção positiva nela, aí sim vai mudar meu estado emocional. A mesma coisa é a comida. Como é que eu como essa comida? Eu tô comendo uma comida saudável? Eu tô reclamando? Eu tô ali comendo forçada? Ou eu tô agradecendo por aquela comida nutritiva que eu vou receber, que mantém meu corpo magro? Então, depende do que você coloca ali, a intenção que você coloca na comida, você tem um resultado também, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre obesidade emocional para vocês entenderem que o problema tá no emocional. E tem gente que faz tudo certinho mesmo, gente. Não desacredita a pessoa, às vezes, chegar e falar assim, claro, eu tô fazendo tudo certinho, mas não tá. Ah, então a gente vai fazer emoções. Que as emoções têm? Ah, a pessoa tá fazendo tudo certinho, mas tá estressada. Ah, eu faço tudo certinho, mas vivo ansiosa. Então, isso também não vai ajudar ela a mudar. Então, cuidar das nossas emoções é muito importante. Mas primeiro eu preciso entender qual é, o que a comida, a gordura, tá fazendo, tá ocupando espaço na minha vida para que eu consiga mudar. Então, hoje nosso assunto é sobre isso. Então, vamos lá. O que é obesidade emocional, tá? Gente, a obesidade ela é só o sintoma, tá? A causa não é a obesidade. Ela é só o sintoma. Ou seja, é como se fosse assim, sabe uma criança quando tá com febre? A febre é o sintoma. Mas se você não levar no médico, não examinar, não saber o porquê, se é uma infecção na garganta, se é uma infecção de urina, se é algo mais grave, se tem casos que precisa fazer um exame, entendeu? Você não vai descobrir por que daquela febre. Você vai ficar dando de pirona pra criança o resto da vida, a febre vai só aumentando. Cada vez que ela vem até mais forte. Então, a obesidade emocional é mais ou menos isso. É essa febre, tá? A obesidade emocional é um conceito que se refere ao uso excessivo da comida como uma forma de lidar com as emoções difíceis, como estresse, tristeza, ansiedade ou frustração. Tem outras emoções que a gente também lida com a comida, tá? Eu acho que vai ter uma aula que eu vou falar sobre rastreando essas fomes emocionais, vocês vão ver que tem mais. Mas os principais, gente, é esse: estresse, tristeza, ansiedade e frustração. Eu não sei lidar com esses sentimentos, o que eu faço como? É a única forma. E da onde que eu aprendi isso? Alguém lá na minha infância me ensinou isso. Ou eu descobri isso lá na infância. Por exemplo, a solidão. Solidão para mim era uma coisa que eu sabia lidar com a comida. Então, se eu me sentia sozinha, o que eu fazia? Comendo, eu preencho meu vazio, que nunca preenchia, porque continuava vazio, eu continuava comendo mais e mais e mais, entendeu? Então, se eu não aprendesse a lidar com essa solidão, eu vou dar um exemplo, eu passo quase que meu dia inteiro sozinha. Porque de manhã, quando eu não tô na faculdade, eu tô em casa sozinha, porque minha filha tá trabalhando, meu marido também. À tarde, minha filha chega e vai dormir, porque à noite ela vai pra faculdade. Meu marido tá trabalhando. À noite, minha filha vai pra faculdade, meu marido vai pra faculdade. Eu tô sozinha. Só tem um cachorro aqui. Vai encher o saco. Então, assim, se eu não aprender a lidar com a minha solidão, gente, eu ia comer todo dia. Eu já estaria com 150 quilos. Então, se eu só preencho meu vazio emocional da solidão com a comida, mas é claro, passei pelo processo de cura, de autoconhecimento, para entender que eu comia pela solidão. Hoje eu ocupo esse espaço solitário que eu tenho no meu dia, estudando. Eu passo o dia inteiro estudando, gente. É podcast, é livro, é vídeo, é um monte de coisa. Eu passo o dia inteiro estudando, que é algo que eu gosto, tá? Foi assim que eu preencho meu vazio dessa questão da solidão, tá? Mas vamos lá. Guarda essa frase essa próxima frase para vocês entenderem, tá? A obesidade é um resultado de traumas infantis mal resolvidos. O que é um trauma mal resolvido? Vou dar um exemplo. Você briga com seu marido.
e você vai dormir sem resolver. Aquilo vai ficar na sua cabeça. E até que vocês sentem, conversem e resolvam, você vai ficar com aquilo martirizando na sua cabeça. Um trauma infantil mal resolvido é algo do meu passado que até hoje eu não resolvi, que eu ainda tô presa lá. Então, quando eu falo do trauma que eu tenho da solidão, é o quê? Começou com o abandono do meu pai, que foi embora de casa. Minha mãe, que trabalhava demais, não cuida. A minha mãe não tinha tempo para ficar com a gente, não é que ela não queria, ela não tinha tempo, coitada, ela trabalhava de manhã até de noite. Então, eu sentia esse abandono da minha mãe também. Aí, quando eu tinha uns 10 anos de idade, meus irmãos estudavam na parte da tarde e só eu estudava de manhã. Eu achei que minha mãe não gostava de mim, por isso que ela separou eu dos meus irmãos. Então, à tarde eu ficava sozinha. Trauma da solidão. Ali foi onde eu aprendi a lidar com a minha solidão com a comida. À tarde eu passava quase que a tarde inteira comendo, gente. Não fazia outra coisa. Aí fui, casei com o pai da minha filha, que só me deixava sozinha, principalmente final de semana. Então, assim, eu só ia alimentando o trauma do abandono. Vocês vão saber mais pra frente sobre o trauma do abandono, mas começou ali com meu pai e eu só fui a vida inteira alimentando o trauma do abandono. Então, todo momento eu me sentia abandonada pelas pessoas. E acabava sempre acontecendo. Era uma amizade que acabava me abandonando, era o emprego que eu saía, que meus amigos do emprego me abandonavam, mas por quê? O trauma estava em mim, não estava nas pessoas, entendeu? Então, eu, sem querer, atraía situações de abandono, entendeu? Então, enquanto eu não resolvi esse trauma do abandono, eu não sabia lidar de outra forma, só sabia lidar com a comida. Por isso que quando eu casei, eu tive ganho de peso. Por quê? Eu ficava sozinha, na parte da tarde, em casa, principalmente. E aí, o que eu comecei a fazer? Comer. Não sabia lidar com a minha solidão, eu preenchia o meu vazio emocional com a comida, tá? Então, se você não tá conseguindo sair da obesidade, tem um trauma infantil seu mal resolvido, enquanto você não resolver isso, você vai continuar agindo desse trauma do mesmo jeito, com a comida. Enquanto eu não resolvo ele, eu fico ali, ó. A não ser que você aprenda a ter um comportamento diferente, né? E aí a TCC, a terapia comportamental, ensina a gente a isso, né? Se eu, diante dessa situação, se toda vez que eu sinto isso, eu faço um movimento diferente, um comportamento diferente, quanto mais eu repito esse comportamento diferente, menos eu faço aquilo, só que eu não resolvi o trauma ainda. Eu só tô fazendo um outro comportamento. Vou dar um exemplo aqui dos bariátricos, tá? Por que muito bariátrico vira alcoólatra? Por quê? Ele lidava com o vazio emocional dele com comida. Aí ele faz a cirurgia, ele não consegue comer, porque ele corta o estômago, fica o estômago pequenininho. Só que ele consegue beber. E aí ele vai para bebida. Se ele não vai para bebida, ele pode ir para as compras compulsivas. Se ele não vai para as compras compulsivas, ele pode ir para o cigarro. Ele pode ir para pornografia, um exemplo também. Então, ele vai para outra coisa. Então, o quê? Ele não resolveu o trauma, ele só mudou o comportamento com outra coisa. Então, tem o bariátrico que fica magro pro resto da vida? Fica. Mas olha, se o bariátrico não resolveu aquele problema, provavelmente ele tá, a compulsão dele está em outra coisa. Agora, e como tem compulsões que a gente não pode ver, né? Um exemplo é a pornografia, videogame também, redes sociais. Hoje em dia tem vários tipos de vícios que a gente usa agora que as pessoas não veem, entendeu? Então, é um trauma infantil mal resolvido. Então, a gente vai começar a destrinchar o que é isso daí, tá? Então, dentro da mente do obeso, existem 3 medos, tá? Guardem isso, são 3 medos, que se resultam sempre nos mesmos, tá? Não adianta ficar buscando muita coisa, porque sempre, de todos os atendimentos, eu já fiz mais de 40 atendimentos individuais, eu já passo por várias pessoas em grupo aqui, eu sei que está envolvido entre um desses 3, tá? Então, o primeiro medo, o medo do abandono, é da solidão, a pessoa não sabe lidar com essa solidão. O segundo medo, o medo de parecer fraca, aquela pessoa que usa a comida para se sentir mais forte. E o medo de ser abusada, pessoas que passaram por algum trauma de abuso. Não é abuso só físico, gente, mas abuso emocional também, tá? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não sofri abuso quando eu era criança. Por que eu sinto que isso é o meu trauma? Porque às vezes foi um abuso emocional. Ou você viu alguém ser abusado. Não necessariamente você foi abusada, mas você viu alguém. E às vezes pode ter sido até alguém que é muito forte para você, por exemplo, sua mãe, entendeu? Então, por exemplo, às vezes até pelo seu próprio pai, você pode ter visto isso, da forma como seu pai tratava sua mãe era um abuso, entendeu? O abuso emocional que seu pai tratava sua mãe, entendeu? Então tá envolvido entre um desses 3 medos, que já ajuda a gente ali, ser mais fácil pra gente descobrir qual é o meu medo e por que eu tô me mantendo acima do peso, tá? Então vamos lá, a gente vai falar primeiro sobre o medo de ser abandonado. Eu tentei resumir o máximo que eu pude para trazer clareza aqui para vocês, tá? Então vamos lá, origem do medo de ser abandonada. Trauma da infância, negligência ou falta de afeto dos pais ou cuidadores podem criar inseguranças emocionais, levando ao medo de ser rejeitado ou abandonado. O que é negligência ou falta de afeto, gente? Aquela criança que nunca ouviu um eu te amo, não recebe um abraço, principalmente da mãe. A figura materna é muito importante para o desenvolvimento da criança até os 7 anos. E aí, essa pessoa, aliás, ela tem essa falta de afeto dos cuidadores principais dela, cria uma insegurança nessa criança. Peraí, se quem era para me trazer essa segurança, de me abraçar, de me dizer eu te amo, de mostrar para mim que eu tô segura, eu não tenho essa segurança. Então, eu tô o tempo todo sentindo esse medo de ser abandonada pelas pessoas, porque as pessoas principais da minha vida não me davam esse conforto emocional que eu precisava quando eu era criança. E a criança, ela precisa disso. Não é você ficar agarrado o tempo todo com seu filho, mas a criança, ela tá aqui no mundo perdida. Ela não sabe o que fazer. Se os pais, os cuidadores ali não dão direção, a criança, ela cresce com essas inseguranças. Eu nunca sei o que fazer, porque eu não tive, na minha infância, eu não tive uma orientação para isso. Entendeu? Relacionamentos passados, experiências de abandono, traições ou rompimentos podem fortalecer esse medo. Então, experiência de abandono, que nem eu falei para vocês, eu tive várias experiências de abandono ainda na minha infância. Entendeu? Rompimentos que podem fortalecer esse medo. Ou qual foi o primeiro rompimento? Foi o meu pai ir embora. Esse foi o primeiro rompimento que houve.
Então, vocês têm que olhar, porque às vezes, assim, não é que o seu pai e sua mãe foram embora, mas peraí, se a minha mãe trabalhava o dia inteiro, houve um rompimento. Sabe quando, aliás, não foi meu pai o primeiro rompimento, gente, é mentira. O primeiro rompimento foi minha mãe. Porque minha mãe conta isso, que com 38 dias, eu ainda em fase de amamentação, a minha mãe foi trabalhar. Houve um rompimento ali. Naquele momento, o bebê, ele é a mãe. Então, a minha mãe, ela precisou, né, naquele momento, tirar o seio materno ali de mim para ir trabalhar. Só que isso houve um rompimento. Por quê? A minha mãe, se ela tivesse feito isso, mas ela chegasse em casa, ela ficasse comigo, abraçasse. Mas não. A minha mãe chegava em casa, ela tinha mais 3 filhos mais velhos para criar, ela tinha casa para limpar, roupa para lavar. Mal e mal, ela tinha tempo para ficar comigo. Então, você tá vendo que o trauma não foi resolvido? Não é sobre a mãe ou trabalhar ou não, entendeu? É que seja 10 minutos do teu dia. Mas se você fica com teu filho um tempo de qualidade, teu filho não fica com esse trauma. No meu caso, eu não tive. Minha mãe nunca teve esse tempo de qualidade comigo. Nunca mesmo, gente. Porque ela tinha 6 filhos, não podia. Trabalhava demais, entendeu? Aí depois, com 4 anos, meu pai vai embora. Ou seja, também houve outro rompimento, tá? Modelo de apego inseguro. Crianças com apego inseguro, desenvolvendo dependência emocional ou medo de rejeição, podem carregar esse medo para a vida adulta, né? Então, o que é um apego inseguro? É aquela criança que cresce cheia de medo, ali, e fica debaixo da saia da mãe o tempo todo. Eu vou dar um exemplo da minha filha. A minha filha, ela sempre foi assim. Ela não ia no colo de ninguém, gente. Quando ela, até uns, acho que 2 aninhos, foi depois que ela entrou na creche, ela melhorou um pouco. Mas até hoje ela é assim. Se ela vai ali na esquina, ela pergunta, mãe, você quer ir em tal lugar comigo? Desse jeito, desde pequenininha. Ela tem esse apego comigo. Mas por quê? Porque os 2 primeiros anos da vida dela, eu vivi com ela. Realmente, eu não fui trabalhar, eu quis viver a maternidade realmente os 2 primeiros anos. Só que depois eu coloquei ela na creche. Então, ou seja, eu saí de uma criação para ela que era totalmente eu, e joguei ela numa creche com um monte de criança e uma professora. Ela ficou insegura. Essa falta foi de uma vez, não foi uma coisa que foi gradual aos poucos, eu deixar ela com a minha mãe de vez em quando, com as minhas irmãs de vez em quando, não. Foi de uma coisa muito apego comigo, para totalmente sem apego de ficar. E ela ficava o dia inteiro, gente. Tipo assim, não é que igual agora que essas escolas têm adaptação. Então a criança vai lá, fica 2 horas, 3 horas e vai se adaptando, né? No meu caso, não, eu coloquei a menina das 7 às 5 de uma vez. Rompi ali. Então, ela se sente insegura quando tá longe de mim, entendeu? Graças a Deus ela melhorou um pouco, mas ainda há um pouco dessa insegurança quando ela tá longe de mim. Tanto que para ir pra faculdade foi bem difícil. Mas perdas significativas, a morte ou afastamento de figuras importantes podem gerar e o medo de perder outras pessoas. Ou seja, imagina uma criança que pequenininha perdeu o pai e a mãe. Como que ela não fica? Ou alguém que é uma figura muito importante, uma avó que cuidava dela para a mãe trabalhar. Então ela passou por esse trauma, por essa perda tão grande para ela. Então ela tem medo de ser abandonada, porque para a criança, gente, a morte é um abandono. A criança não sabe que a pessoa morreu, que ficou doente, ali morreu, aconteceu alguma coisa. É um abandono para ela. E tem adulto que também a morte é um abandono, gente. Ele não entende que a pessoa morreu. Vou dar um exemplo do meu cunhado. Tem as 2 situações. Minha sobrinha, que minha irmã morreu quando ela tinha 5 anos. Então, para minha sobrinha, a mãe dela abandonou ela. Pro meu cunhado, que tinha 24 anos na época, a minha irmã abandonou ele. Por quê? Porque ele nunca quis que ela fizesse bariátrica. E ela resolveu fazer. Então, até hoje, meu cunhado sofre por conta disso. Ele já casou, tem uma outra mulher. Mas a própria mulher dele falou, quando é a época que a sua irmã morreu, ele se tranca dentro do quarto e fica lá. Ninguém fala com ele. Tá vendo que ainda existe esse trauma de que ele foi abandonado? E foi adulto, não foi criança. Então, assim, se há essa morte, assim, principalmente esse afastamento de figuras que é importante, sem a criança esperar, se isso não for resolvido ali, não for preenchido aquilo ali, a criança fica com esse trauma de ter sido abandonada e a vida inteira ela acha que ela vai ser abandonada pelas pessoas, tá? E vamos lá, os sintomas de quem tem esse trauma, tá? Insegurança constante. Necessidade de reafirmação de amor e lealdade. O que é isso, gente? Essa necessidade de reafirmação de amor e lealdade. É aquela pessoa que tem uma dependência emocional do outro. O tempo todo as pessoas têm que estar provando o amor para ela, tem que estar provando a lealdade para ela, entendeu? Então, assim, principalmente, às vezes, a mulher, quando às vezes casa, e fica o tempo todo, o marido tem que estar o tempo todo provando que ele ama ela. E até porque as pessoas acham que amor, gente, é um sentimento, mas amor é uma decisão. Quando a gente decide amar alguém, a gente tá ali também aceitando tantas qualidades quanto os defeitos. Tem coisas que a gente consegue mudar, mas tem coisas que são da personalidade da pessoa que você não vai conseguir mudar. Ou você ama ou você odeia aquilo na pessoa. E se eu tô num casamento, é muito mais fácil eu preferir amar esse defeito dessa pessoa do que eu estar o tempo todo brigando com essa pessoa por algo que é da personalidade dele. Ele tem os nossos traços que a gente já nasce. Tem traços que a gente adquire ao longo da nossa vida, só que tem outros que a gente já nasce. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, apesar de eu falar muito, vocês veem falando em sessão e tudo, mas quando eu tô no convívio com outras pessoas, eu sou muito quieta. O meu marido não. O meu marido, ele faz amizade muito fácil. Ele encostar do seu lado, ele faz uma amizade com você. E eu achava que isso era um defeito do meu marido. Eu falava, nossa, você quer falar com todo mundo também? Mas não, isso é uma qualidade dele. E quer dizer que o fato de eu não ficar conversando com todo mundo, isso é um defeito meu? Não. Isso também é uma qualidade minha. Eu sou uma pessoa que eu sou mais assim, eu converso com quem eu vejo que é necessário. Eu não fico jogando conversa fora, fofoca, ficar falando da vida dos outros, eu não faço isso, entendeu? Então isso também é uma qualidade minha. Então se eu falasse, eu ficasse tanto podando meu marido, ou seja, ele ia deixar de ser quem ele era, ele ia virar uma pessoa triste pra me agradar, entendeu? Mas por quê? Porque a minha necessidade que ele, você, por amor a mim, você não vai falar com ninguém na festa.
uma necessidade que eu tinha, a minha insegurança, entendeu? E muitas vezes tem mulheres que fazem isso, porque eu sou insegura, e aí eu quero que você esteja comigo o tempo todo do meu lado. Porque se você não estiver do meu lado, quer dizer que você não me ama. Tem mulher que, eu já vi essa situação, gente, tem mulher que chora porque o marido vai trabalhar. Eu já vi essa situação. Tem mulher que prefere que o marido fique em casa, sem trabalhar, e vice-versa, né? Tem homem também que faz isso, tá? Sem trabalhar justamente por conta disso. Porque para você demonstrar o seu amor e a lealdade por mim, você fica em casa. Porque aí eu sei que você tá lá, a hora que eu precisar, eu tenho você, tá? Então existe isso, tá? Então essa insegurança constante. Então perceba como não só no casamento, mas nos relacionamentos também, entre amizades, né? Tem pessoas que são muito grudentas na amizade, que fica toda hora fazendo as coisas pro outro, mas é por quê? Porque tem medo de ser abandonada. Eu vi um vídeo uma vez, uma representação da moça, uma amizade, né? Então ela fazia tudo pela amizade. Dia do aniversário levava bolo, sempre comprava um presentinho, ajudava a amiga. E aí, no dia que a amiga, eu acho que deu uma festa, não convidou ela. Aí ela falou assim: nossa, eu tava esperando você me convidar pra festa, você não me convidou, eu sempre fazia as coisas por você. Aí a amiga fala: mas eu nunca te pedi nada. Você fazia porque você queria. É uma pessoa insegura. Então ela tem que estar o tempo todo ali, fazendo coisas pelo outro, mas qual é a espera dela? Que aquela pessoa demonstre amor e lealdade. Muitas vezes isso não acontece, tá? Ansiedade nas relações. Medo de rejeição e distanciamento dos outros. O que é ansiedade nas relações, gente? É quando eu espero algo do outro ruim, né? No caso, é rejeição, medo da rejeição. Eu já tô esperando que essa pessoa faça algo ruim para mim. Então, esse meu medo de ser abandonado é tão grande que eu já tô esperando isso. Então, essa ansiedade faz eu nem me envolver com outras pessoas direito, porque eu já tô esperando isso da pessoa. E geralmente acontece, porque a gente já sabe, né? O que eu penso, atraio, principalmente quando eu coloco a emoção naquilo. Entendeu? Então, essa pessoa que tem essa ansiedade nas relações é isso. Ela já tá imaginando que algo ruim vai acontecer. Então, vamos trazer aqui pro relacionamento, né? Quando eu conheço uma pessoa, eu já tô esperando que essa pessoa vai me rejeitar ou vai me abandonar. Então, o tempo todo eu tô em modo de vigilância. E aí tem os comportamentos dependentes também. Busca excessiva por atenção e validação. Então, a pessoa que tem medo de ser abandonada, o tempo todo, as pessoas têm que estar validando ela. E não é com o elogio. Mas, por exemplo, você faz uma coisa com uma pessoa, a pessoa tem que... eu espero que essa pessoa me retribua. Se você fizer alguma coisa para alguém que nem te disser obrigado, como que você reage? Você fala, nossa, que egoísta, ou que mal educado, nem um obrigado me deu, eu fiz isso pela pessoa, nossa, eu acordei mais cedo para fazer isso, a pessoa nem me deu obrigado. Porque eu preciso o tempo todo que as pessoas me dêem atenção ou validação pelo aquilo que eu fiz. Então, a pessoa que tem esse medo de ser abandonada, ela é assim, não é sobre ter ou não ter elogio, mas ela quer chamar a atenção de alguma forma. Então, ela faz muito pelo outro, mas ela tá esperando sempre que essa pessoa valide o que ela fez, tá? Ciúmes e controle. Comportamentos de ciúme ou tentativas de controlar a relação, tá? Então, a pessoa que tem o medo de ser abandonada, ela tá sempre de olho no outro. Então, ela vive muito ciúmes. Isso serve para relacionamento, serve para amizade, ou serve até para mãe, pai, sabe? Aquele filho que tem sempre ciúme da mãe, que acha que a mãe sempre faz mais pelo outro. É isso. E a pessoa tenta controlar a relação. O que é tentar controlar a relação, gente? É eu... Vou dar um exemplo aqui. É eu ficar controlando os movimentos da pessoa. Então, por exemplo, vou trazer aqui para os relacionamentos, né? Seu marido vai jogar futebol todo final de semana. Então, você tenta controlar esse comportamento dele. Então, a pessoa que tem esse comportamento, ela vai talvez fingir que tá doente, pro marido não sair. Ela vai arrumar uma briga pro marido se sentir mal e não sair. Ela vai fazer alguma coisa para tentar controlar aquilo pro marido não sair, pra ficar com ela, porque ela tem medo de ser abandonada. Ela vai fazer o famoso papel de vítima. Nossa, mas você só me deixa sozinha e tal. É por isso, porque ela tá tentando controlar aquela situação. E a pessoa que tenta controlar a relação, ela só age de duas formas. Ou vítima, que, né, vai se fazer de doente, vai chorar, alguma coisa ela vai fazer para se fazer de vítima. Ou ela é aquela pessoa que vai agir com raiva. Então ela vai brigar, ela vai xingar, ela vai fazer alguma coisa, porque ela tá tentando controlar a relação, tá? Dificuldade de confiar, desconfiança constante na intenção dos outros. Então, uma pessoa que tem dificuldade de confiar, porque como ela tem medo de ser abandonada, ela tá o tempo todo olhando para as pessoas com esse medo. Ela vai fazer alguma coisa comigo. Eu tô esperando essa pessoa fazer alguma coisa comigo. Então, ela entra novamente no modo vigilância. Então, ela não confia em ninguém. Ela tá o tempo todo vigiando. Então, se eu começo uma amizade nova, eu tô o tempo todo vigiando os passos que essa amizade tá fazendo. Porque eu tô esperando que ela faça alguma coisa. Então, eu tenho essa dificuldade de confiar, tá bom? Então, a pessoa que tem esse medo de ser abandonada, ela tem isso. Lembrando, assim, gente, que vocês podem ter os 3 medos, como podem ter um mais forte, tá? Então, tá relacionado a isso daí. Agora, a gente vai falar sobre o medo de parecer fraca, tá? Traumas emocionais na infância, experiências de críticas constantes, rejeição ou negligência podem criar a crença de que mostrar vulnerabilidade é um sinal de fraqueza. Ou seja, pessoas talvez que tenham dificuldade de chorar, que carregam o mundo nas costas, né? Quando a gente fala de nós mulheres, que é criar os filhos sozinha, não deixa o marido ajudar na criação dos filhos, porque eu tenho que mostrar que eu sou forte o tempo todo. Eu não posso... Muitas vezes tem mulheres que não costumam chorar,
porque eu tenho que mostrar que eu sou forte. Se eu chorar, eu sou fraca. Não quero mostrar as minhas emoções, porque senão as pessoas vão pensar que eu sou fraca, entendeu? Então, eu tô o tempo todo carregando tudo nas minhas costas, entendeu? Então, até são mulheres que acabam sendo muito submissas ao marido, entendeu? O que o marido falar tá tudo certo. Ou até mesmo submissa à mãe, a pai, entendeu? Eu vi um vídeo muito engraçado, gente. Engraçado assim, vendo de fora, mas assim, realmente quem vive essa situação não... Por exemplo, uma mãe, e hoje tá muito famoso a questão do narcisismo, né? Uma mãe narcisista. Que é aquela mãe, tem mães que não deixam nem a filha casar. Por quê? A filha ou o filho, tanto faz, né? Que a gente tá falando de mulheres, eu vou falar a filha casar. E aí, todo homem que a pessoa leva, a mãe fala: não, esse não serve, esse tá ruim, esse tá ruim. Aí começa a falar pra filha: não, mas você tá andando muito arrumada, tem que andar mais fechada. E começa, sabe, a instruir a pessoa de uma forma que a pessoa nunca vai embora, fica com a mãe a vida inteira. E ainda pode acontecer isso até casado, tá, gente? De pessoas que casam, mas mesmo assim vive grudada na mãe, tá? Eu tenho um caso de uma aluna que a mãe chegou até a morar dentro da casa dela. E a mãe não deixava ela lavar roupa. Ela não podia lavar a roupa dela, que se ela lavasse, ela tinha que explicar pra mãe dela por que ela lavou a roupa. E isso quase destruiu o casamento dela. Por conta disso, de tanto que a mãe dela era narcisista, né, que a gente fala. Então, e ela levava essa situação, porque ela tinha muito essa questão do medo de parecer fraca, como tá tudo bem, não, minha mãe só quer me ajudar, tá tudo bem, tá tudo bem. Até que, graças a Deus, o pai dela levou a mãe dela embora de uma vez, porque senão era perigoso ela se separar, entendeu? Mas por quê? Ela não podia demonstrar que estava parecendo fraca, então ela aceitava aquela situação, tá? Expectativas sociais e familiares, pressões para ser forte, independente ou perfeita, podem levar ao medo de ser vista como uma fraca e incapaz. O que é isso, expectativas familiares, gente? Tem muita criança que cresce, né, com a mãe falando que ela não pode demonstrar que ela erra, por exemplo. Quer que a criança seja brilhante na escola, você tem que tirar as melhores notas, você tem que estar sempre bem arrumada, entendeu? Teve uma novela, gente, uma novela que a mulher era modelo, não vou lembrar o nome da novela, e a filha dela nasceu, ela vestia a filha dela igual ela, e porque ela idealizou que a filha dela ia crescer e ia ser modelo que nem ela. Só que a filha cresce e a filha dela começa a usar roupa de menino. Que a filha dela estava ali já descobrindo que ela era homossexual. E aí ela, o tempo todo, tentando fazer com que a menina fosse perfeita, modelo, né? Essa expectativa familiar, que a expectativa dela era: minha filha vai crescer, vai ser igual eu, vai ser modelo. E ela queria que a filha dela fosse perfeita. E a filha dela não era. E a filha dela suportou muita coisa. Então, para não parecer fraca, ela às vezes até fazia as coisas que a mãe dela queria. Até o momento que ela chegou e se rebelou de verdade. Mas, para não parecer fraca, principalmente diante da mãe, parecer que era perfeita, ela meio que fazia algumas coisas, tá? Então, às vezes tem essa pressão familiar por a criança ser perfeita, ou seguir o que os pais queriam que ele seguisse, entendeu? Então, meu filho quando crescer vai ser, sei lá, médico. E aí o filho quando cresce quer jogar futebol. E aí a mãe tá ali o tempo todo pressionando o filho para voltar. Tem um filme da Disney, que é o Soul, também, que fala sobre isso, que o cara queria ser músico, e a mãe dele achava que música não dava dinheiro, queria que ele fosse outra coisa. E aí ele percebe que a vida toda dele, ele realizou os sonhos da mãe, não o dele, tá? Experiências de humilhação ou falhas. Ser julgado ou ridicularizado por falhas passadas pode reforçar a ideia de que qualquer fraqueza é inaceitável. Então, o que é ser humilhado? Por exemplo, quando a criança começa a sair das fraldas, que a mãe meio que começa a humilhar ali a criança, falando, sei lá, eu já vi mãe falar assim: nossa, que feio, você faz xixi nas calças, só criança feia que faz xixi nas calças. Isso é uma humilhação. A criança ainda não aprendeu a controlar ali o xixi, o cocô, ela tá aprendendo. E a mãe já começa a meio que humilhar a criança daquela forma. Você entendeu? Isso é um tipo de humilhação. Ou outras coisas, né? Por exemplo, a criança que chega com uma nota, sei lá, hoje é de 0 a 10, né? Então lá, a criança chegou com 4. E o irmão chegou com 7. A mãe vai falar assim: tá vendo? Você é burro. Seu irmão tira 7, você tira 4. Você é burro. Isso é uma humilhação também. Então, se passou por essas experiências, outras também, né? A gente tem mãe que a criança lavava a louça, e aí a mãe falava que a louça estava toda suja, jogava a louça de volta para lavar. Eu passei por isso. Minha mãe é uma benção. Né? Elisângela sabe, né? Minha mãe é uma benção. Para não dizer que é outra coisa, a gente fala: minha mãe é uma benção. Mas, assim, minha mãe era desse jeito. A casa não tá bem limpa, vocês limpam de novo. Isso era uma humilhação o tempo todo. Eu não lembro, gente, nenhum momento da minha infância, minha mãe chegar e não falar nada. Eu só lembro da minha mãe brigando o tempo todo. Pra ela sentar e assistir televisão era coisa de vagabundo. Ela tinha que chegar, a gente tinha que estar com uma vassoura na mão, uma louça na mão, uma roupa na mão, alguma coisa de ter que estar fazendo. Nem que seja um lápis escrevendo. Mas você tem que estar fazendo alguma coisa. Sentado vendo a televisão, negativo. Então, minha mãe, ela tinha essa mania de estar o tempo, e ela é assim até hoje, tá, gente? Até o meu irmão sofre muito, meu irmão que é solteiro. Eu falo: meu Deus, coloca uma mulher abençoada na vida do meu irmão, porque, pelo amor de Deus, o bichinho aguenta, da minha mãe. Vamos lá, cultura de superação. Em sociedades que valorizam a autossuficiência e a força, o medo de parecer fraco pode surgir de uma sensação de que demonstrar vulnerabilidade é um fracasso. Então, por exemplo, isso o homem que sofre muito, né? Sabe aquele pai que fala pro filho assim: homem não chora. Então, é a superação o tempo todo. Mas às vezes até nós mulheres não deixa a gente chorar, porque às vezes a criança não quer chorar, caiu, machucou. A mãe fala assim: não chora não, isso é besteira. Para criança, ralar o joelho é uma dor muito grande. Tem criança que não chora tanto, mas tem criança que sofre por um ralado no joelho.
Em vez da mãe acalentar a criança, falar que vai passar, o que ela faz? Não, cala a boca, isso daí não é nada não. Entendeu? Ah, você tá chorando por um raladinho desse? Pelo amor de Deus. Isso a criança cresce com esse medo de parecer fraca. E quando eu sofro por alguma coisa que parece para os outros pequeno, mas que para mim tá doendo muito, se eu demonstrar isso, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou fraca. Então, eu prefiro não demonstrar. Então, é aquela coisa, aquela pessoa que ouviu engole o choro, quando ela cresce, ela não chora. Aí, o que ela faz? Ela come. Engole o choro, eu como. Entendeu? Porque eu não posso chorar. Não posso demonstrar que eu sou fraca. E aí, os sintomas, né, da pessoa que tem esse medo de parecer fraca. Dificuldade de pedir ajuda. Medo de ser dependente ou incapaz. Ou seja, a pessoa que tem esse sintoma, ela não pede ajuda. Quando ela vem pedir ajuda, ela já está no fundo do poço. Ela já está quase morrendo mesmo. Porque ela não consegue pedir ajuda. Porque se eu falar para a pessoa, ó, eu estou sofrendo de ansiedade, ela tem tanto medo de alguém falar que é frescura, que ela sofre sozinha. Então ela não pede ajuda de ninguém. Autocrítica excessiva. Sentimentos intensos de inadequação ou vergonha de cometer erros. Ou seja, a pessoa, ela está o tempo todo com essa vergonha de cometer erro. Eu não posso cometer, eu não posso fazer errado. Eu vou ser humilhado se eu fazer errado. Eu vou parecer fraca se eu fizer errado. Perfeccionismo. Esforço constante para mostrar força e evitar falhas ou vulnerabilidade. Ou seja, o tempo todo eu tenho que ser perfeito. Se não for perfeito, eu nem faço, ou eu nem mostro para ninguém que eu fiz. Perfeccionismo gritante ali, entendeu? Porque a pessoa, a autocrítica excessiva, né? Que ela tem aquele medo de cometer erro, e aí ela quer sempre estar perfeita. Então, eu vou dar aqui um exemplo na atividade física. Se eu fizer 20 minutos de caminhada e postar, por exemplo, as pessoas vão falar, mas nossa, só 20 minutos é pouco. Eu vou postar quando eu fizer 1 hora. Quando eu já estiver correndo ali, atleta. A pessoa que, eu vim postar, vou dar um exemplo, esses dias eu fiz um ovo que ficou todo estranho lá, meio queimado, que eu postei até lá no grupo, acho que tem um tempinho isso. Eu na minha cabeça de perfeccionista, eu falava, não vou postar isso não, que ovo feio, mas eu falei assim, eu vou postar sim, foi o que eu comi. Se eu não postar, eu tô mentindo. Então eu prefiro postar o que eu comi. Só que a pessoa que tem um perfeccionismo muito crítico, muito alto, ela não consegue fazer isso. Não, porque eu tenho que postar tudo perfeitinho, bonitinho, porque se eu postar algo errado, alguém vai falar, vai me criticar, vai apontar, vai me julgar, então eu prefiro nem postar, tá? Isolamento emocional. Evitar demonstrar sentimentos ou abrir-se com os outros por medo de parecer fraco. Então, assim, é uma pessoa que ela evita falar sobre os sentimentos dela. E por isso que ela tem esse medo de parecer fraca. Porque ela não consegue falar sobre os sentimentos dela. E muitas vezes, até quando ela está diante de um profissional. Então, por exemplo, eu já tive uma aluna, isso foi começo do ano passado. Começo do ano passado? Eu acho que foi. Que eu fiz um teste com ela e ela me mostrou que ela era perfeita. Mas como é que ela, se ela era perfeita, ela estava acima do peso? Porque diante de mim, ela não conseguia nem mostrar aonde estava a falha dela. Porque se ela mostrasse para mim, ela ia parecer que ela era fraca. E ela não queria demonstrar isso, entendeu? E aí, depois que eu fiz a ferramenta que a gente terminou, que ela deu meio que 10 em tudo, eu falei assim, olha, você não quer demonstrar o que realmente você sente. Porque algum momento do seu passado, as pessoas mostraram para você que demonstrar os seus sentimentos era parecer fraco. E não é, gente. Demonstrar que eu tenho sentimentos é dizer que eu sou um ser humano. Todo mundo tem sentimentos, seja a pessoa mais forte do mundo, ou a pessoa mais fraca do mundo, todo mundo tem. Só que uns reagem com muita fraqueza, sentimentos, qualquer coisa, a pessoa faz chorar. Tem outros que conseguem segurar um pouquinho mais a emoção, e tem aqueles que não demonstram emoção de jeito nenhum. Só que onde que tá o legal? É o equilíbrio. Vai ter momentos que você vai precisar chorar, vai ter momentos que você vai, enxuga as lágrimas e segue em frente. É esse equilíbrio que precisa ter. Tem dia que eu só quero chorar. Olha, eu fiz o jejum de Daniel, gente, eu falei pra vocês, eu passei 21 dias praticamente chorando. Porque eu mexi com traumas muito fortes do meu passado, que eu não queria mexer. Mas eu me permiti chorar aqueles 21 dias. Só que acabou ali, eu falei, enxuga as lágrimas, segue em frente, acabou, chega. Mas eu me permiti chorar nesses dias, entendeu? Se fosse outros tempos, eu ia segurar, porque eu aprendi a não chorar desde a minha infância, tá? Comportamento defensivo, reações exageradas para provar sua força, como evitar mostrar fraqueza ou negar necessidades emocionais. Então, o que é um comportamento defensivo, gente? É a pessoa que está o tempo todo se defendendo ali. Então, às vezes vira uma pessoa até agressiva, tá sempre reagindo ali. A pessoa vem falar com ela, tá sempre reagindo de uma forma, às vezes até agressiva nas palavras, entendeu? Para não demonstrar aqui a fraqueza. Eu preciso estar o tempo todo reagindo porque eu gosto que eu sou forte. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente lembra da Thaís Carla, né, que é uma pessoa que tá gordinha, pode ver que ela reage o tempo todo. Ela é fraca emocionalmente. O perfil dela, se eu olho para ela, é um compulsivo emocional. Ela é fraca. Só que ela tá o tempo todo reagindo. Por quê? Ela não pode parecer fraca, porque tá o tempo todo gente criticando o corpo dela. Então, se ela demonstrar essa fraqueza, é negativo para ela. Então, ela tá o tempo todo reagindo, fala que vai processar as pessoas, cria aqueles vídeos polêmicos, entendeu? Ela tem essa questão. Origem do medo de ser abusada, tá? Então, vamos lá. Traumas passados.
vivenciar o abuso, né? A pessoa que realmente passou por isso, abuso sexual ou emocional, né? Em algum momento da vida pode gerar um medo persistente de ser novamente vítima do abuso, tá? Então, é uma pessoa, quem, assim, passou por esse trauma do abuso, geralmente tem medo de homens, gente. Medo assim, sente raiva até mesmo quando o homem, você passa na rua, alguém buzina ou olha pra você, você sente até raiva disso, quando eu tenho esse medo, tá? E abuso emocional também, né? É uma pessoa que tá constante alerta de pessoas que podem abusar dela emocionalmente, tá? Ambientes de insegurança. Crescer ou viver em contextos onde há violência, assédio ou abuso. Pode criar esse medo constante de ser explorada ou atacada, tá? Então, pessoas que vivem muita vulnerabilidade ali, né? Pessoas que é criado com muita gente ao redor, entendeu? Porque, assim, querendo ou não, acontece, quando você é criado num quintal, num ambiente, assim, que há muita mistura de pessoas, nem sempre todo mundo ali é bem intencionado. A gente vê aí na televisão, né? Esses dias parece que um senhor abusou de uma menina de 9 anos, né? Trancou ela. Teve alguma notícia assim. Eu não assisto televisão, mas eu ouvi 2 pessoas falarem sobre isso, né? Então, às vezes, assim, a mãe confia num vizinho, às vezes num parente próximo, porque acha que isso não vai acontecer e aí acaba acontecendo. Então, a criança, ela, por mais que ela se envolva com homens quando cresce, ela tá o tempo todo com esse medo de ser explorada ou atacada, tá? Falta de proteção ou apoio. Experiências em que a pessoa não se sentiu protegida ou amparada por autoridades ou entes queridos, aumentando a sensação de vulnerabilidade. Ou seja, falta de proteção ou apoio. Eu vou dar um exemplo de mim. Meu pai foi embora. Então, eu perdi essa proteção, esse apoio que era do meu pai. Meu pai relatou até aqui em casa, domingo retrasado, que quando eu era pequena, minha mãe trabalhava de dia e ele à noite. Então, de dia, meu pai estava em casa. Então, quem cuidava de mim durante o dia era meu pai. Quando ele foi embora, eu perdi essa proteção do pai. Então, eu passei a ser cuidada por outras pessoas. Então, dia eu estava na minha tia, dia eu estava na outra tia, dia eu estava na minha irmã que estava cuidando. Então, assim, eu não tinha mais proteção, que era o meu pai ali, a minha proteção, eu perdi essa proteção, tá? Então, ela se sente desprotegida o tempo todo. Ela acha que não vai ser amparada às necessidades dela quando ela cresce, entendeu? E realmente fui eu. Eu sempre achei que eu tinha que me virar sozinha. Porque eu não tinha proteção de ninguém. Mesmo quando eu era casada, com o pai da minha filha Jesus, não tinha proteção nenhuma mesmo, porque ele vivia bêbado. Então, eu não tinha essa proteção, literalmente. E foi uma das coisas que eu tive muita dificuldade no meu casamento atual. De entender que o meu marido realmente estava aqui para me proteger. Porque eu queria o tempo todo estar por cima de todas as situações. Então, eu faço tudo, eu mando em tudo, queria controlar tudo, mas eu não entendi que essa proteção é natural do homem. Todo homem, ele veio para prover e proteger, entendeu? A mulher. Então, se o homem não prover e não proteger, tá errado, porque é da natureza dele, entendeu? Mas também tem que entender se essa mulher não é tão controladora que ela não deixa. No meu caso, era isso. Era tão controladora que eu não deixava meu marido nem me proteger. Eu aprendi a me virar sozinha desde pequena, tá? Desde que eu perdi, desde que meu pai foi embora de casa. Cultura de culpabilização. Sociedades que culpam a vítima ou minimizam o abuso pode reforçar o medo, especialmente se a pessoa sentir que não será acreditada ou apoiada se sofrer o abuso. Então, o que acontece? Eu já ouvi histórias de mães que a criança foi contar, não que foi abusada, mas que mexeram com ela, né, de uma certa forma, que demonstrava ali que queria abusar e a mãe não acreditar. Falar que era bobagem, que a criança estava mentindo, entendeu? Então tem isso também. E hoje a gente vê muito, né, mães, a própria Joyce Meyer, gente, não sei se vocês conhecem a história dela, mas a Joyce Meyer, ela era abusada pelo pai. Ela, muitos anos, ela foi abusada pelo próprio pai. E a mãe sabia o que estava acontecendo, mas a mãe fingia que não sabia. Por quê? O medo da mãe era tão grande do pai, que a mãe preferia fingir que não via. Então, ela quando grande, ela criou uma raiva até da mãe dela, porque a mãe dela sabia, mas não fazia nada. Entendeu? Além da raiva da mãe, ela tinha raiva do pai. Então, ela passou por um processo de perdão muito grande. A história da Joyce Meyer, gente, é incrível. Eu falo, gente, o pai dela, no fim da vida, ela perdoou o pai dela, né? E Deus colocou ela numa situação que ela teve que pedir a salvação do pai dela. Olha só. Então, uma pessoa muito humilde, além de perdoar a pessoa que fez isso, um mal tão grande na vida dela, ainda tem que rezar pedindo salvação pro próprio pai que abusou ela, entendeu? Então, assim, muitas vezes a criança, ela quer falar, ela dá sinais de que tá acontecendo alguma coisa, mas a mãe não acredita. Ou os pais ali não acreditam, entendeu? Então, a gente tem que até tomar muito cuidado com os nossos filhos, da gente perceber as coisas ali, porque muitas vezes ele está comunicando e a gente precisa trazer esse apoio, porque se ali, quando ele se sente, né, sentir esse tipo de abuso, e a pessoa, e tem essa questão de culpar também, né? Vou dar um exemplo aqui, seu padrasto abusou de você porque você usava short curto. Não, porque ele é mau caráter, porque você não tem nada a ver. Porque uma pessoa que olha para uma criança que tá com um shortinho mais curto, com um olhar de que aquela criança tá assediando ele, não é culpa da criança, é da pessoa, entendeu? Mas tem muito uma sociedade que ainda culpa as vítimas mais do que a própria pessoa que fez isso, entendeu? Então, assim, eu sei que é errado, eu como cristã é errado, mas eu falo os bandidos que estão certos, que quando caem na cadeia eles dão uma surra. Porque, não, como cristão, não poderia estar falando isso, mas como pessoa, pelo amor de Deus, a pessoa chega lá falando que a criança assediou ele. Não tem como, gente, a criança tem inocência, né? Enfim, mas quando a pessoa tem algum desse tipo de trauma, como eu disse, não é sempre o trauma do abuso físico, mas também do abuso emocional, a pessoa cresce com esse medo se sente desprotegida, né? Então, sintomas desse medo de ser abusada, tá? Ansiedade e alerta constante. Sentir-se excessivamente preocupada com a possibilidade de ser abusada em situações cotidianas ou interações sociais, tá? Então, a pessoa que ela se sente desconfortável o tempo todo com olhares, principalmente, tá?
evitando certos lugares ou pessoas, evitar lugares ou situações que possam ser vistas como arriscadas, como ficar sozinha em público ou pessoas desconhecidas, tá? Então, tem pessoas que têm medo até de falar com o outro, porque acham que tem que estar em alerta o tempo todo. Eu tinha um tempo atrás aí, gente, que se eu entrasse no Uber, né, não que isso não precise, mas se eu entrasse no Uber, eu já ligava pro meu marido, eu tô dentro do Uber, o Uber é tal, tal, tal. Acho que até o Uber tinha medo de mim, porque eu já dava todo, entendeu? Por quê? Porque eu tinha esse medo, assim, de pessoas desconhecidas o tempo todo, eu tenho que estar em alerta, senão alguém vai fazer alguma coisa comigo. Andava na rua o tempo todo, observando as pessoas que passavam por mim. Desconfiança, dificuldade de confiar em outros, nossa, enrolei a língua agora, especialmente em pessoas do sexo oposto ou em figuras de autoridade, devido ao medo de serem predadores. Ou seja, sempre é em relação ao lado masculino. Por isso, quem tem esse medo de ser abusada, tem que prestar atenção como é que eu reajo quando eu vejo um homem. Será que eu sinto medo dessa pessoa fazer alguma coisa comigo? Então, prestar atenção. Hipervigilância, ficar excessivamente atenta a comportamentos. Tá bom, Renata? Hipervigilância, ficar excessivamente atenta a comportamentos ou sinais de abuso, o que pode gerar comportamento de defesa e alerta constante, tá? Dificuldade de estabelecer limites, sentir-se incapaz de estabelecer limites claros com os outros, por medo de ser ignorada ou desrespeitada, o que pode levar a se sentir-se mais vulnerável, entendeu? Então, a pessoa que tem esse medo, ela tem essa dificuldade também de impor limite para as pessoas, tá? Porque, assim, gente, tudo, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja no nosso trabalho, a gente tem que impor limites. Até aqui, ok. Depois daqui, já não aceito mais isso de você. Então, por exemplo, tem amizades que são abusivas, né? Então, assim, tem amizades que só você se doa, a pessoa não se doa em nada. Então, a pessoa precisa de você, você tá sempre ali. Tá fazendo, tá fazendo. Mas na hora que você precisa, a pessoa não faz. Então, a gente tem que pôr, em todos os relacionamentos que a gente tem que impor limites, tá? Seja afetivo, seja de amizade, seja de nossa mãe, entendeu? A minha mãe, eu imponho limites nela, porque senão ela abusa o tempo todo da minha mãe. Ela quer que a gente esteja o tempo todo debaixo das asas dela. E peraí, eu sou casada, eu tenho minha casa, não vou ficar do seu lado o tempo todo. Não dá. Porque senão eu tenho que abandonar minha família para ficar com você. E não é o certo, nem debaixo da Bíblia isso é certo, né? A gente vê lá na Bíblia que fala, deixará seu pai e sua mãe e se unirá ao seu marido. Então, se eu deixo a minha família o tempo todo, lógico, não vou deixar de ver minha mãe, não vou deixar de cuidar quando ela assistir ela quando é preciso, mas se eu não pôr limites, a minha mãe quer que eu esteja lá todo dia, eu falo para ela, não dá, eu trabalho, eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho meu marido, eu tenho minha filha, não dá para me ficar vindo aqui todos os dias, entendeu? Então a gente tem que pôr limite em tudo nas nossas relações, tá? E aí, vamos lá. Por que que eu, sabendo de tudo isso, que você está falando agora, eu já entendi. Meu medo é de ser abandonado. Mas eu não consigo mudar isso. Não consigo mudar essa dependência que eu tenho das pessoas. Não consigo mudar esse medo que eu tenho de outras pessoas chegarem perto de mim, porque eu sei que eu estou abusada. Não consigo mudar esse medo que eu tenho de me parecer fraca. Por que que eu não consigo? Por que que eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço? Porque tem 5% lutando contra 95%. A conta já está perdida. Porque 5%, gente, é ali a nossa parte racional, é o que eu tô pensando, é o que eu tô fazendo, entendeu? Nem aqui, vou pegar esse copo de água, vou beber um copo de água. É consciente isso aqui. Eu acabei de escolher beber água. Só que, por exemplo, eu mexo minha boca, eu mexo meus olhos, é tudo inconsciente, porque é o quê? É algo que já faço desde a minha infância. Desde que eu vim ao mundo, eu mexo minha boca, eu faço. Então é tudo muito inconsciente. Então, assim, quando eu tento lutar 5% contra 95%, é muito difícil. E aí, o que eu faço? O tempo todo eu tô sendo arrastada por meus traumas que estão lá no meu inconsciente, que tá aqui, ó. Seus traumas, seus medos, as suas fobias, as suas emoções, tá lá no subconsciente. Quando é que a mudança acontece de verdade? Quando ela desce pro subconsciente. Enquanto ela estiver só no consciente, eu não consigo mudar. Ela precisa descer para o subconsciente. Como que eu desço essa mudança para o subconsciente? De duas formas. Repetição, fazer, até eu ser. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa disciplinada. Eu preciso, no esforço, todo dia me esforçar para ser disciplinada, até o dia que eu me torno uma pessoa disciplinada. Então, eu sou. Então, por exemplo, eu hoje em dia não faço esforço nenhum para ir para academia. Eu não preciso. Porque eu sou a pessoa que vai treinar todos os dias. Então, eu não faço esforço. Mas no começo eu precisei o quê? Ir todo dia, repetir, até eu me tornar essa pessoa. Hoje eu não faço esforço nenhum para comer saudável. Mas por quê? Eu comi saudável, até isso entrar na minha mente subconsciente, eu hoje sou a pessoa que come saudável. Tanto que eu me incomodo, principalmente o almoço, o jantar eu consigo mudar. Mas o almoço, se eu não comer coisa saudável, isso me incomoda demais. Por quê? Eu já sou essa pessoa que come saudável. Eu consigo no jantar. No jantar, se você falar pra mim, troca o jantar por uma pizza, eu até consigo. Mas o almoço, eu preciso. Tanto que eu acho que tem uns 2, 3 meses que eu fui no chá de bebê com meu marido falou que era churrasco. Cheguei lá, não era churrasco, coisa nenhuma. Era só salgado, essas coisas, e eu fiquei assim, olhando, nada me dava prazer. Ainda deu umas beliscadas em umas coisas, mas nada me dava prazer. Na hora que deu, certa hora lá, eu falei pro meu marido, vamos embora pra casa. Aí ele, nossa, mas já, eu falei assim, eu quero comer. Eu tô com fome. Ele, mas tá cheio de coisa aí. Eu falei, mas eu quero comida, eu não quero isso aí, eu quero comida. Entendeu? Porque eu já sou essa pessoa, gente. Eu não preciso forçar a ser, porque eu já sou assim. Por quê? De tanto eu repetir, foi pro meu subconsciente. Ah, Cláudia, mas tem pessoas que mudam de uma vez, parece que para elas foi muito rápido. Alto impacto emocional. O que é o alto impacto emocional? Quando acontece uma coisa muito ruim que a pessoa precisa mudar. Então, eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa vai no médico hoje
e ela descobre, por exemplo, que tá um câncer. E o médico fala, se você não mudar a sua alimentação, você vai morrer. Se essa pessoa amar os outros que estão à volta dela, né? Porque tem isso, que a pessoa que não quer mais nem sobreviver, tá nem aí pra vida dela, ela não vai mudar, entendeu? Mas, se é uma pessoa, por exemplo, poxa, se eu morrer, como é que vai ficar meus filhos? Ah, não, eu vou mudar. E vai ser sempre algo que conecta com você. Então, eu vou dar um exemplo. Por que meu primeiro processo foi tão rápido? Assim, eu mudei da noite pro dia. O médico falou uma coisa que eu não queria viver mais, perder a minha liberdade. Ele falou: se você não mudar, você não vai andar mais. Ou vai fazer uma outra cirurgia para reforçar os pinos que tá no seu tornozelo. A hora que ele falou isso, onde a minha mente foi? Eu vou voltar para cima da cama, vou ficar presa mais 3 meses, mas não vou mesmo. Não bastou pouco tempo, gente. Eu tava numa vida saudável e já comecei a emagrecer. Alto impacto emocional. Ele falou o que era importante para mim, que é a minha liberdade. Ele falou, eu mudei. Só que aí, o que acontece? É muito melhor a gente mudar de forma racional na repetição, fazendo, do que a gente esperar. Porque muita gente que espera nem sobrevive. Hoje não se fala, tá, gente? Mas tem muita gente morrendo de obesidade. E não isso não se fala. Porque o que se fala? Ah, morreu de infarto. Ah, morreu da diabetes. Mas qual foi a causa? Obesidade. Anos e anos cultuando aí a gordura no corpo, até que chegou um dia que o corpo falou, não aguento mais, vou embora. Então, se a gente esperar acontecer alguma coisa desse tipo, pode ser que eu tenha uma segunda chance, mas pode ser que tenha não. O meu tio bebeu a vida inteira. A vida inteira assim, até os seus 50 anos. Bebeu, bebeu, bebeu. Sempre minha tia falando, para de beber, nada mudou. Ele infartou. Quase perdeu a vida dele. Quando ele saiu do hospital, ele falou, nunca mais põe uma gota de álcool na boca. E até hoje, meu tio tá com seus quase 80 anos, meu tio nunca mais pôs uma gota de álcool na boca. Foi um infarto. Só que ele teve a oportunidade de ter uma segunda chance. Tem muitos que infartam, não tem. Então, se eu não tento mudar, assim, dessa forma, repetindo, fazendo, e não é sobre fazer perfeito, é sobre eu cair, levantar e tentar de novo, e cair, levantar e tentar de novo, mas eu não desistir, do que eu esperar esse alto impacto emocional, entendeu? Mas como, claro, que eu consigo que essa, mesmo eu fazendo racionalmente, isso vá mudando algo dentro de mim que vá para o meu inconsciente, quando eu boto uma emoção positiva. Já mostrei aqui para vocês a tabela das emoções, eu preciso colocar o quê? Quando eu coloco lá, feito por amor, gente, o que eu tô dizendo? Que eu amo ir pra academia. Ah, eu amo ir pra academia mesmo? Não, tem dia que eu quero nem aparecer naquele lugar. Mas quando eu coloco essa mensagem, essa simples mensagem feita por amor, eu tô dizendo, eu tô indo para esse lugar que eu não gosto, porque eu me amo e eu vou fazer o que é preciso por amor a mim. Entendeu? Quando eu coloco uma emoção positiva. Quando eu como algo que eu não gosto de comer, hoje em dia é difícil porque agora eu já me acostumei com tudo. Mas, por exemplo, quando eu comecei a comer saudável, gente, eu detestava chuchu. Achava aguado, sem graça, falava que negócio verde, sem graça, que negócio ruim. Mas eu comecei a colocar carne moída junto com o chuchu e falava, nossa, isso daqui é uma delícia. Isso é maravilhoso. Comecei a pôr emoção positiva no chuchu. Hoje em dia eu como chuchu, até sem carne moída, eu como chuchu fácil. Mas eu colocava uma emoção positiva, sempre naquilo. Por isso que eu falo para vocês o poder de você fazer uma bênção ali na sua comida, uma oração até na água. Vocês podem colocar uma bênção ali. Falar, essa comida tá me deixando magra, tá me deixando saudável. Eu amo essa comida. Não detesto, é giló, detesto, mas eu amo esse giló, entendeu? Então eu começo a colocar uma intenção positiva na casa. E aí começa a mudar. E aí vai começar a descer o seu inconsciente lá, entendeu? Mas só colocando emoção positiva eu vou conseguir mudar. E aí eu quero trazer para vocês, para a gente ir já começando a finalizar, a função emocional da comida, que é, primeiro, conforto emocional. A comida é usada de uma forma de lidar as emoções como tristeza, estresse e ansiedade, proporcionando alívio temporário. Ou seja, eu uso a comida quando eu estou estressada ou quando eu estou me sentindo ansiosa, tentando aliviar aquele sentimento meu. Ao invés de eu tentar resolver o que está me causando esse sentimento, eu só fico tentando tapar o buraco emocional com a comida, tá? Prazer imediato. Alimentos ricos em gordura e açúcar liberam substâncias químicas de prazer no cérebro dopamina, criando um ciclo de busca por satisfação emocional. Ou seja, se eu não consigo resistir a certas comidas, é o quê? Eu estou o tempo todo querendo prazer imediato. E muitas vezes a pessoa não se mantém no processo, porque o emagrecimento não é um prazer imediato. É algo que eu estou construindo agora para ter prazer no futuro. Então, o prazer de vestir a roupa que eu gosto vai estar no futuro, vai estar agora. Só que eu quero prazer agora. E aí eu vejo que não tem nada muito tão prazeroso, né? Como eu disse, não tem se eu coloco uma emoção negativa. Se eu coloco uma emoção positiva, eu começo a sentir prazer naquilo que eu tô fazendo. Por quê? Eu me amo, por exemplo, quando eu falo feito por amor. Eu me amo, por eu me amar, eu tô fazendo isso aqui. É prazeroso fazer isso pra mim, porque eu me amo. Entendeu? Então, prazer imediato é isso. Eu não consigo resistir porque eu quero ter todo prazer, prazer. Entendeu? Então, não tá só na comida, tá nas compras compulsivas, tá nos jogos, tá pornografia, tudo isso é prazer imediato, gente. Então, você não tá viciado em comida, você tá viciado em dopamina. Eu quero prazer, eu só quero prazer na minha vida. Então, eu tô agindo como uma criança. Eu quero o tempo todo sentir prazer, porque se eu não sentir prazer nisso, se eu não sentir satisfação no que eu tô fazendo, não tá bom. Entendeu? E a gente, como adulto não faz só o que dá prazer. Adulto vai trabalhar porque dá prazer? Não, vai trabalhar porque tem que pagar conta, porque tem que comer, porque tem que se vestir, enfim, tem que sustentar uma casa. A criança não, ela quer o tempo todo só comer o que é gostoso. Ah, mãe, não quero arroz e feijão, não, eu quero pirulito. Aí a mãe fala, não, você tem que comer comida, porque, pelo menos as mães raiz, é lógico que vai falar que filho comer comida ao invés de comer doce. A mesma coisa a gente temos que agir como adultos. Tem uma criança rebelde dentro da gente que fala pra gente, não, vai comer, sei lá, chocolate, não vai comer fruta não, come chocolate. E você tem que falar pra tua criança, falar assim, não, agora você vai comer uma maçã, o chocolate vai ficar pra depois.
A gente tem que agir, senão a gente vai viver aí, ó, desse ciclo de prazer imediato, tá? Fuga de traumas ou frustrações, tá? A comida pode ser um mecanismo de fuga para evitar enfrentar dores emocionais, traumas ou dificuldades. Então, assim, quando eu passo por uma emoção ali negativa, vou dar um exemplo. Briguei com meu marido. Eu tô ali com um trauma, com uma frustração de ter acontecido isso. Vou dar um exemplo aqui. Então, eu quero usar a comida para fugir. Como eu não quero resolver isso com meu marido agora, eu quero ficar um pouquinho segura da minha raiva dele aqui, então eu vou comer. Eu tô com muita raiva dele, que ele me fez isso, então eu vou comer. Então eu tô fugindo. Ao invés de eu ir pegar como adulto e ir lá e resolver, eu vou comer. E aí eu nem resolvo e ainda fico chateada porque eu comi. E ainda coloco a culpa nele. Não, eu comi por sua culpa, porque você brigou comigo, você fez aquilo de errado, então a culpa é sua de eu ter comido. Entendeu? Então a gente tem que também ver se a gente não tá usando a comida dessa forma. Porque como eu não sei lidar com isso, eu uso a comida. E aí a função da gordura, tá? Porque a comida tem uma função, a gordura tem outra, tá? Proteção emocional, a gordura age como uma barreira simbólica contra sentimentos dolorosos, oferecendo uma sensação de segurança e controle. Então a pessoa, ela usa a gordura para sentir que ela tá segura. Porque pensa assim, gente, entre uma porta de madeira e uma porta de ferro, qual é que é mais difícil de o ladrão entrar? É a de ferro. Tô falando de ferro, não de alumínio que nem tem hoje em dia. Eu tô falando porta de ferro mesmo, que nem a gente pensa na cadeia. É mais difícil você arrombar uma porta de ferro, que é pesada, do que uma porta de madeira. Uma porta de madeira é mais fácil de arrumar. Então, quando eu quero essa proteção emocional, eu fico forte, pesada, porque eu tô me protegendo, tá? Então, a gordura se torna simbólica, tá? Compensação emocional. A gordura pode ser acumulada como uma forma de lidar com emoções negativas, como o estresse, a solidão e a tristeza. Então, eu compenso toda hora minhas emoções com a comida. Então, eu como, aí eu fico forte, e conforme eu vou esvaziando, eu vou comendo mais. Então, como aquele vazio emocional não passa, então, por exemplo, se eu tô me sentindo sozinha, e aí esse vazio não passa, então eu como. Aí eu me sinto pesada. Ok, passou agora. Aí daqui a pouco já vai, a comida vai esvaziando, eu como mais para não sentir mais aquilo. Então eu vou o tempo todo fugindo disso, tá? Escudo contra a vulnerabilidade. A pessoa pode usar a gordura para evitar mostrar fragilidade ou vulnerabilidade. Então, o que é mais forte? Uma pessoa que é grande ou uma pessoa magrinha, fraquinha? Né, que a gente ouve na infância, come para ficar forte, né? Que é uma das frases que muito se ouve na infância. Então, quando eu uso a gordura, é justamente para me parecer maior. Então, às vezes, tem pessoas que ela é até maior aqui em cima, tá? Ela é mais forte aqui em cima. Aquelas pessoas que é um pouquinho mais magrinha, assim, nos quadris, assim, e ela é maior aqui, é o tipo de pessoa que usa a gordura para parecer forte, tá? Ela fica maior, ela se torna maior. Resposta a traumas passados. O corpo pode armazenar a gordura como uma reação inconsciente, tá? Então, não é consciente, é inconsciente, a experiências traumáticas difíceis, tá? Então, às vezes, a gordura ela é usada para meio que como um band-aid para aquele trauma que você não quer mexer. Para algo do seu passado, e às vezes você tem até uns flashes ali na sua memória, mas você não quer mexer. E aí você usa a gordura para isso. Ela fica lá tapando isso daí. Toda vez que você começa a emagrecer, aquele trauma vem à tona e você volta a engordar para te proteger novamente desses traumas passados, tá? Então, sempre observar os motivos, né? Por isso que eu vou trazer. Tem um teste aqui, nem lembrei que eu tinha feito esse teste, mas eu vou trazer esse teste para vocês. Façam aí, esse teste é muito fácil, é sim ou não. Não tem talvez, é sim ou não, tá? Então, vocês façam aí rapidinho. Você costuma comer para lidar com emoções como estresse, tristeza, raiva ou solidão? Sim, frequentemente recorro à comida para me sentir melhor emocionalmente. Não, normalmente como apenas quando estou com fome física, tá? 2, você já percebeu que come mais do que precisa ou se sente fora de controle quando está emocionalmente abalada? Sim, muitas vezes como em excesso quando estou chateada. Não, geralmente consigo controlar minha alimentação mesmo quando estou emocionalmente afetada. 3. Você come frequentemente em segredo ou se sente envergonhada por suas escolhas alimentares? Sim, sinto vergonha de comer em excesso ou de comer alimentos não saudáveis em momentos de estresse. Não, não me sinto envergonhada por minha alimentação. Você tende a enganar a fome ou comer para preencher um vazio emocional sem sentir fome real? Sim, muitas vezes como para lidar com sentimentos, mesmo que não tenha fome. Não, só como quando realmente sinto fome. 5. Sua alimentação está fortemente ligada à sua autoestima ou imagem corporal? Sim, muitas vezes minha alimentação reflete como me sinto sobre meu corpo ou minha aparência. Não, minha alimentação é mais relacionada ao que meu corpo precisa em termos de nutrição. 6. Você já experimentou episódios de comer em excesso seguidos de arrependimento ou culpa? Sim, depois de comer em excesso, frequentemente me sinto culpada ou arrependida. Não, geralmente não me arrependo do que como. E a última, quando enfrenta emoções difíceis como frustração ou decepção, você recorre à comida como uma forma de lidar? Sim, frequentemente uso a comida para me consolar emocionalmente. Não, tento lidar com minhas emoções de maneiras diferentes.
Então, vocês respondam aí. E aí a gente tem a interpretação do teste, tá? Se a maioria das respostas for sim, isso pode indicar que você tem uma relação emocional com a comida, o que é um sinal de obesidade emocional. Comer para lidar com sentimentos difíceis, comer em excesso para usar a comida como um mecanismo de fuga, pode ser indicativo de que suas escolhas alimentares estão sendo impulsionadas por fatores emocionais. Se a maioria das respostas for não, isso sugere que você tem uma relação mais equilibrada com a comida e não está usando a alimentação como uma forma de lidar com as emoções. No entanto, se houver algumas preocupações com o peso ou a saúde, vale a pena buscar a orientação profissional. Porque às vezes a gente não está com essa obesidade emocional de estar sempre lidando com as emoções com a comida. Só que se eu estou acima do peso, ainda assim, há alguma coisa em mim que está acontecendo. Pode não ser lidar com as emoções, mas pode ser realmente um hábito ruim que eu estou tendo. Então eu preciso ali de uma orientação profissional que vai olhar de fora o que está acontecendo comigo de fato, entendeu? Para eu ainda estar acima do peso, mesmo que eu não lido com a comida com as emoções. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil muito estético, ela não come emocional, ela come às vezes porque ela quer sentir prazer em alguma coisa. Ela tá fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo, um estético que ele tá estudando uma coisa que é muito difícil. E aí a mente dele tá gastando muita energia. Ele vai buscar um alimento que né, é um alimento que sobe energia rápido para isso. Ele vai mastigar e geralmente ele não chega a ficar muito acima do peso. Ele pode ficar um pouquinho, uns 5, 10 quilos no máximo acima do peso. Mas ele busca sentir prazer mesmo. Quando as coisas na vida dele não tá meio prazerosa, ele busca prazer. É uma pessoa que tem um perfil altamente estético, né? Então ela é uma pessoa que não vai ganhar muito peso. Mas ainda assim, se ela tá acima do peso, ela precisa ver aí o que tá acontecendo com as questões, tá? Que não são emocionais. Eu coloquei um vídeo aqui, mas é bem rapidinho, gente. É só para vocês refletirem, e aí eu já vou dar as dicas para vocês curarem essa obesidade emocional. Esse vídeo é bem impactante, mas eu quero que vocês olhem ele, porque se eu não curo essas questões, né, que fazem eu comer emocional, o meu futuro pode ser esse, tá? E a gente tem a tendência de achar, não, mas isso acontece com o vizinho, comigo não pode acontecer. Mas pode sim. Se eu continuar cultuando isso, isso é o meu futuro, tá? Então eu vou mostrar esse vídeo aqui, rapidinho. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Maybe only diabetes. Here's my exchange. Oh, yeah. You're graduating. Watch TV. You want to TV? You can't do this. Yes, Canada. Yeah, no, Deacon. You have to make a change. Good job, Jim. You're an A+. Are your fries, sweetie? It's not gonna make me get this job for first. I know. It's the only thing that'll make you stop. Bom, ali não dá, tá tudo em inglês, não dá para vocês entenderem, mas o que acontece? Desde criança, a mãe dele foi ensinando que quando ele tivesse determinados comportamentos, ele usaria comida. Então, quando o bebê ficava estressado, o que a mãe dele dava para ele? Batatinha frita. E aí, até no finalzinho do vídeo ali, a amiga fala assim: não acredito que você dá batatinha para ele desse tamanho. Aí ela fala: é a única forma dele ficar quieto quando ele tá chorando. Ou seja, ele aprendeu a lidar com as emoções dele como comida. Em vários momentos da vida dele, teve alguns momentos que o médico falou: você tem que mudar. Quando ele estava ainda adolescente com a mãe dele chegou a comprar uma esteira, só que quando ele falou que não estava cansado para usar a esteira, a mãe dele, então deixa pra lá. Entendeu? Então, assim, ele aprendeu a vida toda a lidar com as emoções dele com a comida. Qual foi o resultado dele viver essa vida assim? Infarto. Entendeu? Então, a gente acha que tá longe da gente, mas nunca sabe. Eu falo isso com quem tem um conhecimento, gente. O obeso é uma bomba relógio. Ao mesmo tempo que ele acha que ele tá muito bem, aquilo tudo que ele vem cultivando durante a vida toda dele, uma hora explode, e talvez ele não, como disse, se tem salvação, se acontece ainda, se Deus falar assim, não, você ainda tem uma missão no mundo, fica, você consegue. Do contrário, você vai embora desse mundo, e aí você, para onde você vai, eu acho que você olha para sua vida e fala assim, poxa, eu poderia ter feito alguma coisa enquanto tinha tempo, mas eu não fiz nada, entendeu? Então saia com essa reflexão, pô, ainda tem tempo de vocês fazerem alguma coisa, né? Somente aí quem tem filho pequeno, né, no caso a Elisângela que já tem neto aí, né, o que você quer? Você quer ver seus netos crescer, você quer ver seus netos casar e tudo, entendeu? E tem filho pequeno aí, vocês não querem ver seus filhos ali crescer, poder brincar com seus filhos, poder fazer algo pelos seus filhos? Eu lembro que quando minha filha era pequena, gente, uma vez ela chegou na escola, que um coleguinha dela falou que tinha visto a avó dela. Não era a avó dela, era eu. E ela chegou muito triste. Ela falando assim, mãe, falaram que você era minha avó, por causa do meu tamanho. E por causa do jeito que eu tava andando também. Teve uma época que eu andei bem desarrumada, foi uma época que eu tava muito mal, foi depois da minha separação. E aí, hoje, falam que eu pareço a irmã da minha filha. Não pareço mais a mãe dela, pareço a irmã. Então,
não só vocês estão sofrendo, mas a família de vocês também está sofrendo. Entendeu? Os filhos podem sofrer bullying justamente por causa da mãe. A minha filha já chegaram a chamar, a falar pra minha filha que eu parecia uma vaca. A minha filha já chegou em casa com essa mãe, falaram que você parece uma vaca, de tão grande que você é. Como eu era altamente ignorante, eu ensinava minha filha a responder, né? Estava errado. Mas como eu era naquela época, como diz, Jesus me encontrou, eu mudei. Mas assim, naquela época eu ensinava minha filha a responder, brutalmente, os coleguinhas dela. Mas olha só, imagina se é uma criança que é mais frágil. Ela vai chorar, ela vai falar assim, poxa, falar que minha mãe parece uma vaca e tal, entendeu? Tem uma criança que é mais frágil de falar que a mãe dela parecia a avó dela, em vez de ser a mãe dela, entendeu? Então, a nossa família também está sofrendo com isso, né? Se a gente leva aí pro nosso casamento, quantas vezes a gente, quando tá mal emocionalmente, ou tá acima do peso, tá com baixa autoestima, o marido chama pra sair e você nem vai. Ou até mesmo você não quer sair, mesmo que seja pra ir no cabeleireiro, você não sai, entendeu? Não vai num parque com seus filhos, entendeu? Por quê? Então, todo mundo tá sendo prejudicado, entendeu? Todo mundo mesmo. Então, eu quero que vocês façam as pazes com a comida. Então, eu trouxe aqui 4 dicas para vocês fazerem essas pazes com a comida. Identificação de gatilhos, reconhecer as emoções que levam à fome emocional. Então, eu tenho que identificar, peraí, quando que eu como? Ah, eu já entendi que toda vez que eu me estresso, e às vezes o estresse não é todo o estresse. Então, às vezes, eu me estresso no meu trabalho, mas fica tudo bem, eu não como. Mas quando eu me estresso na minha casa, aí eu quero comer o mundo. Então, tem que ver se não só o sentimento, mas onde que acontece. Quem é, às vezes, é a pessoa que ativa esse gatilho. Entendeu? Não é todo mundo, porque às vezes você pode ir no trânsito, alguém te passa na frente, fazer qualquer coisa, te xingar na rua, você se estressa ali naquele momento, mas não vai. Mas se é uma pessoa, por exemplo, sua mãe, eu percebo que a minha mãe é uma pessoa que me deixa estressada. Dependendo do que ela faz, ela me estressa. Então, opa, peraí, o meu gatilho tá na minha mãe. Então, opa, já identifiquei que quando a minha mãe fala isso, ela me estressa. Entendeu? Então, é reconhecer. Primeiro, eu preciso reconhecer. Eu não mudo nada que eu não reconheço, tá? Substituição de comportamentos. Trocar o comer emocional por alternativas mais saudáveis. Então, peraí. Se eu já percebi, quando minha mãe fala isso, ela me estressa, o que eu vou fazer? Eu vou comer? Não, eu tenho que ter um novo comportamento. Então, por exemplo, quando eu vou lá na minha mãe, que ela me estressa, sabe qual é o meu comportamento? Tchau, mãe, tô indo embora. E vou pra minha casa. E deixa ela lá. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Mas é difícil, meu marido ele não me estressa a esse ponto, não. Acho que minha filha me estressa mais, porque minha filha ela tem algumas coisas da minha mãe, isso me irrita na minha filha. Que a minha filha, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui, foi ontem. A igreja tá pegando doações de comida, né? O padre deixou lá o arroz ou feijão para você levar, né? Ou arroz ou feijão. Eu comprei 2 feijão para levar para a igreja. Ela pegou o feijão e falou assim: por que você não comprou o arroz? E eu falei: porque eu comprei o feijão. Tá, mas por que você não comprou o arroz? Aí na hora eu peguei e me estressei. Eu falei assim: porque eu quis comprar o feijão. Eu posso comprar o feijão? Ela, nossa, mas por que você tá me estressando? Porque você perguntou 2 vezes a mesma coisa, eu já respondi que eu queria. E a minha mãe, ela faz isso também. Ela pergunta uma coisa umas 10 vezes, isso acaba irritando. Você entendeu? E minha filha tem o mesmo comportamento. Então, mas meu marido não. Meu marido é difícil ele me estressar ao ponto disso aí. Mas a minha filha, eu percebo isso. E aí, naquela hora, eu reagi dessa forma. Entendeu? Alterando a minha voz. Entendeu? Aí foi quando ela falou: nossa, você é ignorante. Entendeu? Mas, se por exemplo, se eu estivesse emocionalmente abalada, o que eu ia fazer? Eu poderia pegar uma comida e comer. Falar, nossa, em vez de eu responder a ela, o que eu ia fazer? Eu ia comer. Entendeu? Então, assim, é substituir o comportamento. Peraí, toda vez que acontece isso, eu vou pra comida, então eu vou fazer outra coisa. Vou ouvir uma música, vou ler um livro, vou assistir uma televisão, vou dar uma volta na rua, vou num parque, vou fazer alguma coisa. Vou mudar esse comportamento da comida, tá? Reforço positivo. Recompensar os comportamentos saudáveis. Ou seja, o que é recompensar os comportamentos saudáveis, tá? Por exemplo, tá bom, eu vou deixar por um tempo de comer, vou colocar aqui a pizza. Eu como pizza todo final de semana, mas como eu quero emagrecer mais rápido, eu vou deixar de comer essa pizza. Mas, em compensação, eu vou colocar, sei lá, um autocuidado. Então, por exemplo, esse é que eu faço a unha toda sexta-feira. Então, eu já pago com a menina o mês inteiro para me fazer minha unha na sexta-feira. Isso é um reforço positivo, porque para mim eu gosto. Porque quando eu não pinto minha unha, eu rolo a unha. Entendeu? Então, por isso que eu estou sempre com a unha bem feitinha. Então, assim, isso é um reforço positivo. Mas eu poderia ter um reforço positivo, por exemplo, eu não vou comer essas coisas aqui agora, porque na sua frente eu vou comprar a roupa que eu gosto. Eu posso até chegar a comprar já a roupa que eu gosto. Eu não espero emagrecer, entendeu? Ou eu posso fazer um reforço positivo até mesmo com comida. Por exemplo, eu posso, a cada 5 quilos que eu perder, eu vou me dar o direito de comer o doce que eu gosto. É um reforço positivo. Eu não vou comer o doce sempre, eu vou me manter um período sem doce, que é perder os 5 quilos. A hora que eu perder os 5 quilos, peraí, eu vou comer aquele doce que eu gosto, sabe? Vou comer o sorvete que eu gosto, vou lá, compro um açaí que eu gosto naquele dia. Aí eu espero perder mais 5 quilos, aí eu como. Eu tive uma aluna que ela fazia a cada 10 quilos. Cada 10 quilos que ela perdia, ela se dava o direito de comer uma refeição livre que ela gostava. Entendeu? Então, ela já até pensava, olha, eu vou perder 10 quilos porque eu vou comer um hambúrguer quando eu perder os 10 quilos. Então, era um reforço positivo dela, tá? Então, o reforço positivo tem que ser algo que se conecte com você, tá? No meu caso, autocuidado, é algo que eu gosto, então eu sempre coloco meus reforços positivos que tem a ver com isso. Falar assim, um reforço positivo comprar roupa. Gente, eu nem sou tão compulsiva de comprar roupa assim, vou falar assim, nossa. Mas quando tem a ver com algo que se conecta assim com beleza, que vai me deixar eu olhar e me sentir mais bonita, aí sim, entendeu? Planejamento e comer consciente.
Estabelecer hábitos alimentares regulares e conscientes. O que é isso, gente? Planejamento e comer consciente, tá? Eu preciso estar o tempo todo planejando minha alimentação. Não posso deixar para comer por impulso ou fazer qualquer coisa. Eu preciso estar sempre planejando. Então, por isso que eu falo no domingo para vocês, já planejaram uma semana? É isso. Ontem, por exemplo, eu não fui comprar minhas coisas. Aí hoje, deu um tempinho aqui, eu fui já no mercado, já comprei minhas frutas, meus legumes. Esse é o meu planejamento da semana. Então, tem gente que gosta de cortar as frutas, já deixar tudo cortada, salada lavada. Então, tem que fazer esse planejamento. E quando eu for comer algo fora, tem que ser consciente. Então, eu não posso comer por impulso. Eu tenho que comer conscientemente que eu estou comendo aquilo. Então, vou dar um exemplo. Sábado, eu comi esfirra. Eu comi aquelas esfirras, tanto que eu tirei a foto, mostrei pra vocês, eu estava consciente daquilo que eu estava comendo. Não foi porque, meu marido, minha filha até que foi ela que sugeriu. Na verdade, ela sugeriu pizza e eu falei, eu não quero pizza, não. Eu vou comer a esfirra, faz tempo que eu não como esfirra. E aí eu sugeri a esfirra, e aí ela acabou aceitando e foi e comprou. Mas eu comi consciente, entendeu? Então, assim, comer consciente é isso. É eu estar ciente daquilo que eu tô comendo. Então, eu me sinto culpada? Eu tô me sentindo culpada? Não, porque eu comi consciente aquilo, tá? Não porque eu tava estressada, fui lá e comi esfirra. Não, foi de forma consciente. Então, pra gente finalizar, você tem o poder de como lidar com as suas emoções. Em vez de se refugiar na comida, descubra a força dentro de si para encontrar paz e equilíbrio um passo de cada vez. Todo mundo tem esse poder de escolher dentro de si. Guardem essa palavra, eu escolho. Toda vez que você for comer algo, você tem que dizer, eu escolho. Como também, se você não for comer, você tem que dizer, eu escolho hoje não comer isso. Entendeu? Essa palavra tem que estar dentro da sua boca, todas as vezes. Porque todas as vezes que essa palavra não vier antes de você comer, você vai comer inconscientemente, depois vai se sentir culpada e frustrada, tá? E descubra a força que tem dentro de si. Gente, a gente tem uma força enorme. Às vezes a gente fala assim, não, eu não consigo me controlar. Consegue. Tá dentro de você essa força. Não tá em mim, não tá só nas ferramentas que eu dou para vocês, tá dentro de mim. Mas como que eu consigo ver essa força que eu tenho quando eu olho para dentro de mim? Se eu não olho para dentro de mim, eu vou ficar procurando fora o que só existe dentro de mim. Então, essa virada de chave que todo mundo fala, a virada de chave, cada pessoa vai ter a sua virada de chave. Mas a virada de chave tá em quando eu me reconheço, quando eu olho para dentro de mim e eu entendo qual é os meus traumas emocionais, qual é as minhas frustrações, o que a comida tá fazendo comigo, por que eu tô usando a comida, por que eu tô usando a gordura. E eu entender que tem que ser um passo de cada vez. Eu não vou resolver tudo de uma vez. É uma coisa de cada vez. Não adianta eu querer estar sendo disciplinada totalmente no exercício, não adianta eu querer a comida ser resolvida tudo de uma vez, porque não vai, porque é um passo de cada vez. E conforme eu for mudando, vai vindo outras coisas que eu vou tendo que lidar com elas também, tá? Então, cada passo conta. Então, observe. E como tem aqui na minha tatuagem, que eu falo que eu tatuei aqui no meu braço, por isso que eu não esqueço a minha história, só vive o propósito quem suporta o processo, porque é o processo que te molda, não é o resultado final. Quando você chega no resultado final, você fala, caramba, eu andei assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você conhece todo o processo. Só que quando você faz tudo no automático, você não lembra do processo. Só que o processo, ele tá te moldando o tempo todo, entendeu? Então, quando você acha que você dominou, não, já dominei, eu não como doce mais impulsivamente. Aí você entende que você não sabe lidar com frustrações, com ansiedade, com os erros que você comete. Aí eu dominei o exercício físico. Aí vem um acontecimento que você fica doente, você não, como é que se diz, você não consegue fazer exercício físico, e você fala, poxa, agora que estava tudo indo certo no exercício, eu fiquei doente. Então, assim, isso é resiliência. Em meio aos desafios, eu consegui continuar, entendeu? Então, é um passo de cada vez. E quando eu dou um passo de cada vez, eu consigo reconhecer os desafios no meio do caminho. Quando eu quero acelerar demais esse passo, eu não consigo lidar com os desafios, entendeu? Então, guarda isso, tá? Só vive o propósito quem suporta o processo e quem olha para o processo, tá? Porque se eu não olhar para o processo, eu vou voltar para o mesmo lugar sempre, tá? Eu volto a reganhar peso toda vez, porque eu não estou olhando o processo que eu fiz, entendeu? Então, eu começo a fazer algumas coisas, vou dar um exemplo. Esse mês a gente tá fazendo a afirmação positiva. E a afirmação positiva tá te mudando, repetição. Quanto mais eu repito aquilo, mais aquilo vai internalizando dentro de mim. E aí, de repente, acontece alguma coisa, eu paro de fazer as afirmações positivas. Se eu tô ligada no meu processo, eu vou falar, poxa, quando eu parei de fazer aquela afirmação, as coisas começaram a ficar ruins. E aí, o que eu faço? Eu volto a fazer as afirmações. Entendeu? Agora, quando eu não olho pro processo, o que eu faço? Eu não sei, eu fico perdida. Não sei. Não sei o que tá acontecendo, porque eu não consigo sair mais daqui. Porque eu não olhei o processo de certa forma, entendeu? Por isso que eu falo muito do anotar, de ter um diário ali, de você estar se percebendo o tempo todo, entendeu? Porque quando eu anoto, eu sei o que aconteceu. Quando eu fiz o jejum de Daniel 21 dias, eu anotei todos os dias o que aconteceu. Porque eu mexi com um trauma muito, muito enraizado da minha infância. Então, eu anotei todos os dias. Então, se esse trauma, de novo, e ele vai vir em algum momento de novo, ele vier a mexer com as minhas emoções, opa, eu tenho tudo anotado. O que aconteceu. Então, eu vou sair muito mais fácil, muito mais rápido daqui, tá bom? Bom, meninas, hoje demorou um pouquinho mais. Vamos tirar a nossa foto aí, pra gente finalizar a nossa aula. Mas como é que foi a aula? Vocês conseguiram? Ajudou vocês em alguma coisa? Entender essa obesidade emocional aí, como acontece? A Aline falou que tá escovando o dente. Apareçam aí, quem puder, pra gente tirar nossa foto.
Ah, obrigada, Aline. Pronto, que as meninas não quiseram aparecer hoje. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida lá no grupo, tá bom? Usem o que eu falei para vocês para se reconhecer, né, as emoções, porque eu não mudo aquilo que eu não reconheço, tá? Eu preciso reconhecer o que está acontecendo comigo para eu poder mudar, tá? Senão eu vou estar o tempo todo tentando mudar o resultado, que é o que é a obesidade. Mas não é a obesidade é o sintoma. Eu preciso mudar o que está enraizado lá, entendeu? Como eu mudo? Não dá para mudar o passado? Não, eu ressignifico aquilo para me liberar o meu futuro, tá bom? Então é isso, meninas. Um beijo, fiquem com Deus. E agora eu vou